Bom dia a todos. Declaro aberta essa sessão pública de defesa de dissertação da mestranda Letícia Serra Maciel de Campos Abreu, trabalho intitulado Responsabilidade Civil da Administração Pública, Políticas Públicas e Danos Ambientais. Eu cumprimento a todos, em especial meus diletos amigos, professores, componentes da banca, inicialmente professor externo, querido amigo de longa data, professor Deilton Ribeiro Brasil. Uma satisfação revê-lo, professor Deilton, e uma alegria sempre revê-lo, né, ainda que de forma telepresencial, de forma síncrona, por conta desse volume de serviço agora que nós estamos, né, e aproveitando os avanços que tivemos na época da pandemia. O professor Deilton é um querido amigo, colega de longa data, pesquisador, um dos maiores pesquisadores que a gente tem no Brasil, docente, professor com P maiúsculo, como eu sempre gosto de dizer, né? Então, eu tenho certeza que vai abrilhantar ainda mais a defesa da Letícia Serra, com a presença aqui do professor Deilton. Eu cumprimento também os meus queridos amigos, colegas de PPGD, professora Gabriela Oliveira Freitas, dileta amiga, de longa data também, de tribunal e de magistério, e o professor Adriano Ribeiro, da mesma forma, né, companheiro, parceiro, né, eu costumo dizer que o professor Adriano hoje é meu braço direito e esquerdo, minhas duas pernas, minha cabeça na instituição, sempre o professor Adriano, né, me prestando sempre o seu carinho, né, nas várias tarefas da coordenação do PPGD, eu não daria conta. Então, professor Adriano, que também é um querido colega, amigo da academia e também do Tribunal de Justiça. Ambos fizeram parte da qualificação da Letícia e já trouxeram grandes contribuições ao trabalho da Letícia. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de ambos aqui, agora na defesa pública da dissertação da Letícia. Cumprimentar aqui também os meus queridos amigos que estão assistindo, né, os egressos, os mestrandos, os parentes da Letícia. E para não me alongar mais, Letícia, eu vou te passar então o prazo de 20 minutos. Se você precisar de um pouco mais de prazo, não tem receio, tá? E depois eu vou passar primeiro a palavra ao professor externo, professor Deilton, para fazer suas considerações. E na sequência eu te passo a palavra, eu vou te pedir para você anotar tudo aquilo que ele falar, todas as considerações que ele fizer ao seu trabalho. E depois, da mesma forma, a professora Gabriela e, na sequência, a professora Adriana Ribeiro, ok? Então, você já está aí com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos, componentes da banca, a todos aqui presentes. Professor Sérgio, professor Deilton, professor Adriano, professora Gabriela, né, todos doutores, mas eu já me ponho na liberdade de chamá-los de professores. Bom, gente, eu trouxe como tema problema a responsabilidade civil do Estado. Esse é o foco do trabalho. Diante de tantos danos ambientais, eu pensei o seguinte, bom, o que eu poderia trazer em contribuição, né, numa pesquisa para lidar com essa responsabilidade que o Estado tem, a administração pública, para zelar com o meio ambiente. Então, aqui é o cuidado que o Estado deve ter com o meio ambiente. E quando ele não tem esse cuidado, ele é responsabilizado, ele não é responsabilizado. Essa responsabilidade que o Estado tem, né, que a administração pública tem, realmente, no frigir dos ovos, né, numa decisão judicial, ele é penalizado ou não. Então, é uma reflexão a respeito do dano ambiental, da dimensão que esse dano traz para as nossas vidas e da responsabilidade, sim, que o Estado tem, o dever constitucional de zelar, de cuidar, de buscar uma sustentabilidade não só para a presente geração, mas como para as futuras. Então, esse foi o intuito do trabalho, né, dessa dissertação. Foi um trabalho de pesquisa bibliográfica, da linha de Direito Público, e eu trouxe como teórico, né, meu marco teórico, o professor Romeu Zema, né, que ele é um doutor, o livro dele, Manual de Direito Ambiental, que ele tem uma linha muito moderna do direito ambiental.
Bom, falando em responsabilidade civil do Estado, não poderia deixar de trazer aqui um conceito de meio ambiente. O que é o meio ambiente? A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, ela trouxe esse conceito, é uma lei anterior à Constituição, né, falando que meio ambiente é um conjunto de condições, de leis, de interações, de ordem física, química, biológica, que abriga, que rege em todas as suas formas de vida. Então, olha só, todas as formas, né? A própria legislação anterior à Constituição, ela já traz um conceito bem amplo quando ela fala de todas as formas. Então, não é só o ser humano que é importante, são todas as formas de vida existentes no planeta. Diante disso, a gente aborda a ética. O que é essa ética, né? A ética, gente, ela é traçada em valores. Então, é um pouco difícil falar, eu vou te explicar, eu vou te internalizar a ética, né? A ética ela é trabalhada na sociedade. E a gente precisa trabalhar essa ética para realmente termos mudanças para chegarmos a um ponto de que catástrofe como uma barragem de rejeito de minério, onde vidas perderam, vidas que não vão voltar atrás, não tem como, não tem dinheiro, não tem nada que faça essas vidas voltarem. O meio ambiente, da mesma forma que foi degradado, ele não volta a seu estado natural, apesar de ter várias, né, questões, planta árvore, paga multa, isso não resolve, porque a gente tem uma questão muito maior, que é a sustentabilidade, que é o cuidado com o meio ambiente. Então, diante disso, a gente tem três correntes voltadas para a ética dentro do direito ambiental. É o antropocentrismo, o biocentrismo e o ecocentrismo. O antropocentrismo é uma corrente que traz o homem como centro. Então, o homem, ele pode desmatar desde que ele precise daquela madeira, desde que a economia gere. Dentro do antropocentrismo, nós temos duas bifurcações, que é o antropocentrismo utilitário, que é o homem utilizar da natureza para o seu benefício, e tem o antropocentrismo protecionista, que é, homem, você pode utilizar da natureza, mas vamos buscar um equilíbrio. Só que lembrando, gente, não deixa de ser uma corrente que pensa que o homem está no centro. Então, o homem é o centro de todos os interesses. Bom, nós temos também o biocentrismo, como diz Romeu Tomé, foi só um sopro. O biocentrismo, ele não ficou. Por quê? Porque ele volta, ele diz que o homem é importante, mas a natureza também é. E ficou só nisso. E diante disso veio uma nova corrente, que é o ecocentrismo. É como se a gente tivesse uma ligação uns com os outros, né? Nós estamos dentro de um planeta Terra, existe um sistema nesse planeta, e quando a gente tira um elo, a gente desconecta todo o planeta. Esse pensamento é um pensamento ético voltado para que o planeta Terra esteja sendo cuidado por todos, seja a administração pública, seja administrados. Então, quando a gente pensa, né, que uma catástrofe ambiental ela tem uma relação impactante que a gente nem consegue imaginar, a gente está falando de quê? De que o planeta todo ele está sendo, sim, respondendo com essas questões de impacto ambiental. Então, diante disso, quando a gente, né, fala que o artigo 225 da Constituição Federal, ele aborda que a administração pública tem um dever de zelar e cuidar pelo meio ambiente, e a administração não cuida do meio ambiente, porque quando ela libera, por exemplo, um licenciamento ambiental, é um licenciamento, existem 3 fases do licenciamento ambiental: licença prévia, licença de instalação, licença de operação, ou seja, a administração pública, ela teve 3 momentos ali de observar se aquele empreendimento ele deve ou não ser liberado, por exemplo, nas barragens de rejeito de minério, e aí acontece uma catástrofe dessa. Aonde está o erro? É uma questão que a gente tem que pensar. Peraí, se a administração liberou, então é porque estava ok, né? E aí o empreendimento acontece e futuramente vem o quê? Um dano ambiental. O que não foi observado também? O princípio da precaução, que é, se tem uma possibilidade de dano e eu não sei nem medir o dano, então, eu não posso liberar um empreendimento desse. A administração, ela tem sim que pensar e zelar, inclusive pensando nessa questão ética do ecocentrismo, pensando que
não se fala só em questão econômica, não se fala só em vidas humanas, mas se fala em todo um equilíbrio ambiental que tem uma relação direta com a nossa qualidade de vida. Aí, gente, a gente entra numa questão, por exemplo, né, é uma questão bem atual, que para ser bem exemplificativa, é a questão que nós temos a Serra do Curral. Esse pensamento de que não vamos liberar a mineração da Serra do Curral é um pensamento ecocentrista, com uma visão baseada no princípio que a gente traz aqui, que é o princípio da precaução, ou seja, na dúvida, não vamos liberar, vamos nos precaver de danos futuros, porque esses danos são irreparáveis e são danos imensuráveis, a gente não consegue nem mensurar esses danos, de tão forte que eles são, de tão prejudiciais que eles podem trazer para a sociedade como um todo. Então, a visão ecocêntrica é uma visão mais atual, não é uma visão utilizada 100% pela nossa Constituição e pelos doutrinadores, é uma visão que ela é mais moderna, porque ela entende esse elo, né? Quando a gente fala assim, eu vou colocar meu lixo para fora, na verdade não tem fora, a gente está dentro de um planeta Terra, então ele está dentro do planeta Terra, e é uma visão que ela abarca justamente um conceito de ética voltado para o comunitário, para o todo, para a gente entender que existe uma cadeia no ecossistema e quando a gente corta qualquer elo, a gente está interrompendo todo um sistema, toda uma engrenagem. Então, a visão ecocêntrica é uma visão moderna, né? A Constituição traz a visão mitigada, na verdade, também pelo tempo dela, né, de 88, traz uma visão mitigada do antropocentrismo, na busca desse equilíbrio, e fala um pouco do ecos e um pouco do biocentrismo, mas mais voltado ainda para o homem, né? Eu falo que legislação, nós temos muitas legislações ambientais. A nossa legislação não é uma legislação ruim. A questão é como que essa fiscalização da administração pública está ocorrendo. Será, né, que realmente nós estamos só vendo papéis e não estamos fiscalizando de forma que a gente pense com esse princípio da precaução, de evitar danos, não esperar o dano acontecer, como aconteceu no caso das barragens de rejeito de minério, né? Nós temos aí Mariana, Brumadinho, dois danos ambientais de grande proporção para o Estado, para a administração pública pensar, agora eu vou fazer alguma coisa. E quando acontece, se o Estado, a administração pública, ela tem um dever constitucional de zelar pelo meio ambiente e ela não zela, por que não zelou? Porque aconteceu um dano ambiental, então alguma coisa aconteceu de errado. Então essa responsabilidade é o que o trabalho a gente vem trazendo, é que a responsabilidade seja uma responsabilidade civil objetiva, solidária. O que acontece hoje nas decisões dos tribunais? A decisão é no sentido de que o Estado, a administração pública, ela vai responder de forma objetiva, solidária, ou seja, é integral, né, a responsabilidade tanto dela quanto da empresa, que é o empreendimento que aconteceu o dano ambiental, mas em execução, o Estado acaba respondendo de forma subsidiária. E, normalmente, essas empresas são empresas de grande porte, elas têm um poder aquisitivo grande. Então, o Estado, em indenização, ele não responde nada. Quem responde são as empresas. Só que, se ele tem um dever e não responde, dá uma sensação de impunidade. Então, assim, se o Estado fica impune, o Estado acaba não agindo, não tendo essa precaução, não pensando naquele empreendimento que foi liberado por meio de um licenciamento ambiental. Aqui a gente está dando o exemplo das barragens de rejeito de minério, porque realmente foi um dano ambiental de grande proporção, que não tem como a gente medir, essas vidas não voltam, essas famílias realmente foram destruídas, né? Eu trouxe até uma pesquisa aí da UFMG, com algumas reportagens falando que as crianças hoje elas têm medo dos pais saírem de casa, porque tem medo da barragem cair, né, tem medo de perder os pais, ou seja, abalo psicológico, abalo social, abalo econômico, né, que a cidade de Brumadinho ela vivia aí do turismo. Então, o dano ambiental ele tem proporções que são imensuráveis.
é enorme, a gente não tem noção do que essas famílias passaram, né? É um dos motivos também do trabalho, é nesse sentido, mostrar que a gente, quando fala de responsabilidade, não é só uma responsabilidade de chegar, indenizar e pagar, é uma responsabilidade de evitar. Então, a ideia não é punir o Estado, a ideia é que o Estado entenda que ele tem a responsabilidade e que ele precisa se programar para evitar esse tipo de dano ambiental que destrói vidas, e que acaba não tendo como voltar atrás. Essas famílias não tem como, a gente não tem como restaurar uma vida. A árvore planta de novo? Planta, mas de toda forma, mesmo a árvore plantando de novo, ela nunca será a mesma árvore. E esse pensamento, gente, é algo que tem como ser debatido em sociedade. Então, quando a gente traz aqui a ideia, né, das políticas públicas, como uma aplicabilidade das políticas públicas, não como punição estatal pelo Poder Judiciário, mas como sanção, né? Porque punição dá a ideia de que eu quero que o Estado tenha uma punição. Na verdade, não é isso. Por quê? Porque a gente não quer que nós, sociedade, paguemos duas vezes, né? Enquanto sociedade, a gente já está pagando pelo dano ambiental, então a gente também não quer pagar pelo erário. Mas, se nada o Estado for atribuído uma sanção, ele acaba por deixar para lá. Eu digo para vocês, né, como exemplo, hoje eu moro numa cidade minerária, que é Itabira. Quando eu mudei para cá em 2019, aí eu via rota de fuga, sirene, que eu moro no centro. Então, assim, eu via muito aquilo, a gente entra um pouco de desespero, depois a gente acostuma. Essa que é a verdade. Mas, gente, hoje não tem nada. Não ouço mais nada. Né? Veio a pandemia, aí o negócio foi ficando. Hoje não se vê mais falando de rota de fuga, de sirene. Eu não ouço mais nenhuma sirene aqui de casa. Por quê? Porque não está não está incrementado que a ética ambiental. Não, porque a ética são valores. Se a gente não entender valores, a gente não tem modificação. A gente vai ter legislação, a gente vai ter empresas tendo que fazer várias questões para estar, por exemplo, ISO 92, ISO 96, mas são só documentos. Né? A questão do valor, ela é muito importante. Então, quando eu falo de ética, é nesse sentido. Porque quando a gente leva a ética como um debate, a gente traz que as pessoas que futuramente serão legislativo, judiciário, executivo, pensem e realmente implementem questões que são voltadas para a busca do equilíbrio ambiental, que é o que a gente vive, é a nossa vida. Então não tem como fugir disso. Uma outra questão, gente, que é interessante, né, a gente falar que como não punição, mas como medida para que o Estado seja sancionado, trouxe aqui as políticas públicas. Então, o Estado, ok, você não vai então ser indenizado em pagar pecuniariamente, por exemplo, para as vítimas, porque existe uma empresa que vai fazer isso, mas você vai ter a responsabilidade de fazer políticas públicas e, caso não faça políticas públicas, que seja penalizado com multa diária, assim como existem, né, as ações de medicamento, onde o Estado, quando ele não faz, ele é penalizado com multa diária. Então, claro, gente, que a gente não está fugindo aqui, que existe um planejamento público, né? Então, a sentença que falaria a respeito disso, né, de uma sanção para o Estado com aplicabilidade de políticas públicas como sanção, ela daria prazos, é claro que tem que ser executável, né? Não adianta você também dar só uma sentença. Existe a executabilidade, a gente sabe disso, então tem que ser dentro de um plano plurianual, enfim. Mas que o Estado faça, e caso não faça, dentro do prazo estabelecido em sentença, que ele tenha, sim, multa diária para que ele aplique as políticas públicas, buscando o quê? Buscando, pensando no princípio da precaução, de evitar futuros danos, de trabalhar essa questão. Letícia, mas como isso pode ser trabalhado? Pode ser trabalhado, por exemplo, com o princípio da educação ambiental. Como eu falei, né, a questão ética é uma questão que deve ser trabalhada. Então, a gente pode iniciar nas escolas, dentro da própria administração pública, dentro das empresas que são licenciadas
pela administração pública. A gente pode também pensar em pesquisas tecnológicas. Gente, a gente está na era tecnológica. Será que não tem nada que a gente possa pesquisar para realmente... Porque, assim, não adianta ter só rota de fuga, né, gente? A gente precisa de acabar com a barragem, que é o problema. Então, pesquisas que realmente vão trazer, vão fomentar, resolver o problema em si. As políticas públicas de incentivo fiscais, para que empresas possam pesquisar junto, né, fazer uma parceria público-privado, junto com o poder público. Então, são questões que a gente traz aqui, né, de investimentos que a administração pública pode trazer. Por exemplo, educação, a gente tem a tecnologia aí do Instagram, Facebook, rádio, televisão. Ao invés de ficar só passando, né, novela, a gente precisa também incentivar as pessoas a refletirem da importância do meio ambiente. Não é falar assim, aquela galera ali é a do meio ambiente. Gente, a galera tem que ser todo mundo, né? Porque a gente está falando de vida, da nossa vida, do cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente. Então, não estamos falando de um individual aqui, outro ali, não. Nós estamos falando de todos nós. Nós estamos falando da existência do planeta Terra. Então, quando a gente embutir esse pensamento ético, a gente consegue viabilizar mudanças realmente efetivas, porque vem a mudança do pensamento para a prática. Nesse sentido, eu trouxe o trabalho justamente pensando que a administração pública não pode ficar inerte e também não pode ficar sem ser sancionada de uma responsabilidade que o Poder Constituinte Originário trouxe, que é o cuidado com o meio ambiente, não só para essa geração, mas como para as futuras gerações. Bom, gente, eu fecho a apresentação, me coloco à disposição da banca para eventuais esclarecimentos. Obrigado, Letícia, pela exposição clara, objetiva. É um assunto importantíssimo. E, para não me alongar mais, eu passo a palavra ao meu querido amigo, professor Deilton. Pois não, muito obrigado. Um bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi formulado pelo dileto amigo, professor Dr. Sérgio Henrique Zandona Freitas. Muito obrigado. É sempre um prazer estar na Universidade FUMEC, ainda que virtualmente, mas é uma alegria e uma satisfação muito grande. Da mesma forma, cumprimentar aos colegas o professor doutor Adriano Ribeiro, que é um prazer, professor, espero conhecê-lo pessoalmente em breve. Também a professora doutora Gabriela Oliveira, sempre uma alegria e uma satisfação estar entre vocês. Cumprimentar também a mestranda, né, a Letícia Serra Maciel, de Campos Abreu. Eu sei que é um momento muito especial, muito importante, e me sinto honrado de estar participando desse evento acadêmico. Cumprimento também os demais presentes nessa sala virtual. Bom, Letícia, inicialmente eu gostaria de cumprimentá-la, primeiro pela escolha do tema da sua dissertação. Eu sempre digo que temas que envolvem o direito ambiental, as políticas ambientais, ela é de uma extrema importância, até mesmo porque a nossa Constituição Federal de 1988 é uma Constituição ecológica, e a opção do legislador constitucional foi a defesa do meio ambiente. Isso faz com que a defesa do meio ambiente seja um dever constitucional e não uma política ambiental. E debater essas questões, mormente no que se refere à responsabilidade civil da administração em danos ambientais, faz com que seja uma questão de extrema importância. Também fiquei muito feliz em ouvir você mencionar a Lei 6938, de 1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Eu sempre falo que, após a Constituição Federal,
é a lei mais importante no que se refere ao direito ambiental. E você fez considerações importantíssimas referentes a essa lei. Parabéns. Eu sempre faço uma análise da dissertação e já tranquilizo você que a sua dissertação ela está excelente, eu gostei muito de ler, bastante didática. É natural que haja alguns ajustes, isso faz parte da academia, até porque, né, para que o seu trabalho possa ser aprimorado. E aqui eu vou procurar trazer as impressões de uma terceira pessoa que não participou dessa relação orientador-orientanda e, naturalmente, procurando, né, fazer críticas construtivas no sentido do aprimoramento do seu trabalho. Bom, então, eu sempre começo a minha análise, o professor Zandona já sabe até como que eu faço o meu roteiro de análise das dissertações, pelo seu resumo. O seu resumo, eu gostei porque ele traz os objetivos, traz o método que você utilizou, os procedimentos metodológicos. Mas eu senti falta aqui no seu resumo, porque é necessário que você, no resumo, mencione a sua problematização e a sua hipótese de pesquisa, e que você faz na sua introdução. Na sua introdução, a gente observa claramente, e eu vejo ali na sua introdução duas hipóteses de pesquisas que você deixou bem claro, mas eu acho que aqui seria interessante evidenciar a sua problematização, a sua hipótese de pesquisa e deixar mais claro os resultados da sua pesquisa. Então, eu acho que aqui mereceria um pequeno ajuste, colocando esses itens, para que o leitor, ao se debruçar na sua dissertação, o primeiro olhar vai para o resumo. As palavras-chave estão adequadas e seguindo, né, eu passo a uma análise da sua introdução, mas antes gostaria de mencionar que gostei muito da sua opção de colocar uma lista de abreviaturas e siglas. Ótimo, gostei muito, realmente faz ficar mais didática a leitura da sua dissertação. Com isso, eu passo para o seu sumário. Eu sempre também, antes da introdução, faço uma pequena análise e talvez aqui eu faria algumas sugestões. O que é que eu senti? Eu senti uma falta de uma conexão entre os capítulos. O que seria essa conexão entre os capítulos? Sempre nos dois últimos parágrafos, dedicar esses parágrafos para preparar o seu leitor para o capítulo seguinte. Eu sempre costumo dizer que são as amarras, é como costurar os capítulos para que eles fiquem conexos, coesos. Então, eu deixo aqui essa sugestão de fazer essas conexões e talvez, é apenas uma sugestão, depois você pode conversar com o seu orientador e decidir se é pertinente ou não essa sugestão, eu acho que poderia, talvez, aqui alguns capítulos serem juntados, fazer a junção de alguns capítulos, como, por exemplo, o seu capítulo 2, que trata do meio ambiente, o 3, princípios do direito ambiental, licenciamento ambiental, ou até mesmo aqui, quando você fala de barragens de rejeito de minério, eu não sei se poderia ser feita a junção de um único capítulo, né? E o seu capítulo 6 e 7. Também eu entendo que, dada a conexão do assunto, talvez caberia uma junção. Apenas por uma questão didática, né, da sua dissertação e dos seus capítulos, para que não fique muitos capítulos ou um número excessivo de capítulos. Bom, então, já
adentrando aqui na sua introdução, e aqui eu estou na página 10, é onde eu falei, você deixa claro qual é o seu tema-problema, né? Quando você fala que o seu tema-problema para esse estudo configura-se na aplicabilidade da responsabilidade civil da administração pública quando da ocorrência de um dano ambiental, e aqui talvez houve um pequeno erro ortográfico, né? De grande, porque ficou grade, de grande proporção, e você cita a questão da barragem de rejeito de minério, por sua ação ou omissão com decisão judicial sancionadora, qual seja, criação e aplicação de políticas públicas sob pena de multa diária. Você estabelece muito bem, e logo em seguida, quando você fala pelo fato de o direito ambiental ser considerado um direito difuso, no presente tema-problema será abordado a importância da administração pública em preservar o meio ambiente. Então, eu acho que está claro, né? E isso é importante, porque eu sempre falo que uma pesquisa tem que ter um problema e método. Sem problema e método, não se tem uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica. E você preenche esse requisito muito bem. Parabéns. Ainda na página 10, talvez, são pequenas correções, quando você fala, no último parágrafo, diante de diversas, e depois, ainda no mesmo parágrafo, um pouco mais no final, você coloca diante da necessidade. Então, são duas palavras repetidas, muito próximas uma da outra. Talvez a sugestão é você substituir aqui por um sinônimo, enfim, para não haver essa repetição. A introdução, ela também, como o próprio nome diz, né, é necessário que você faça uma pequena descrição dos capítulos. Mas, na minha leitura aqui, eu observei que você fez somente um pequeno sumário, né, uma pequena descrição do capítulo 5, e faltou os demais capítulos. Então, a minha sugestão é que você faça essa descrição, se houver as junções dos capítulos, mas sempre falando de cada um dos seus capítulos, e não somente de um único capítulo que você, talvez por alguma razão, tenha elegido como o mais importante. Quanto a isso, não há nenhum problema. E eu sempre coloco que, na introdução, e com as novas exigências da CAPES, 2 parágrafos, eles são de extrema importância. Um parágrafo seria sobre a aderência de sua dissertação. Então, eu sugiro que você, ainda na introdução, escreva pelo menos um parágrafo justificando a aderência de sua dissertação à linha de pesquisa do programa. Isso eu vejo essencial, então seria a aderência. E um outro parágrafo para justificar a coesão da sua dissertação com os trabalhos publicados pelo seu orientador, que é o professor Sérgio Zandona. E eu sei que ele tem uma publicação muito extensa no direito, ele é um pesquisador também muito dedicado, zeloso na sua tarefa, tanto de coordenação quanto de professor, e é importante que você demonstre que o seu trabalho tem coesão com os trabalhos já publicados por seu orientador e também pelos professores da casa. Então, fica aqui a sugestão. Eu acho que isso iria enriquecer em muito o seu trabalho, a sua dissertação. Seguindo, né, eu vejo aqui a leitura, eu fiz a leitura dos seus capítulos, estão assim, bem redigidos, mas apenas uma pequena ressalva no sentido de se evitar parágrafos muito curtos, de 2 a 3 linhas. É quando você aqui, por exemplo, começa no seu capítulo 2, quando fala do meio ambiente. Por quê?
porque capítulos muito curtos, pequenos, pode transparecer a ideia de superficialidade do assunto. Porque, da mesma forma do texto, né, os capítulos eles têm que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Aqui não estou dizendo que os capítulos, né, ou melhor, os parágrafos, tenham que ser gigantes, nada disso, mas é sempre importante trazer essa ideia, né, de desenvolver mais os parágrafos. Então, aqui fazer a sugestão é de se fazer uma revisão no sentido de desenvolver mais esses parágrafos muito curtos. E uma outra questão também é de você padronizar a forma como você indica a Constituição Federal de 1988. Porque você coloca em referência como Constituição da República Federativa do Brasil, tudo bem, mas ao longo do texto você apenas coloca CR 1988. Então, assim, há várias menções à Constituição Federal de 1988. O que eu sugiro aqui é uma padronização. Eu sempre gosto da expressão Constituição Federal de 1988. A questão da República Federativa do Brasil também está correta. Isso é uma questão de opção, mas que você faça essa padronização. Bom, seguindo, né, aqui, conforme eu disse a você, pequenos erros de digitação, isso é muito normal acontecer na dissertação, e é sempre importante, talvez, depois, antes do depósito, se houver tempo, fazer uma revisão. Contratar um revisor para que possa estar fazendo essa revisão, até mesmo porque nós mesmos não conseguimos enxergar os nossos pequenos deslizes. Isso é normal, isso acontece comigo também. Eu tenho uma professora revisora que faz a revisão dos meus textos por segurança. É que, por exemplo, na página 17, quando você cita o autor Etis, no caso, Milaré, né? E aqui você coloca o R, primeiro R, né? É Milaré, né? Então, são pequenas coisinhas que isso é normal, isso não diminui em nada a importância do seu trabalho, é apenas para indicar, né, que isso necessita de uma revisão. Isso acontece também na página 18, que eu pude observar, né? E, continuando, né, eu vejo que essas sugestões que se fala é importante, e sentir falta, né, caso você queira desenvolver essa temática da sua dissertação, de autores de essencial importância quando você menciona a questão da ética ambiental. Eu tenho me debruçado há algum tempo no estudo de 3 autores que eu indicaria para uma leitura no futuro próximo que você faça. O primeiro deles seria o Henrique Leff. O Henrique Leff, ele tem obras de extrema importância no que se refere à ética ambiental, à racionalidade ambiental, em que seria um autor de indicação obrigatória. Seria o Henrique Leff, o Alberto Acosta e o Eduardo Gudinas. São 3 autores que, quando se fala em ética ambiental, sustentabilidade, eles são de extrema importância, e quem sabe você pode estar se envolvendo mais com esses autores quando do seu doutorado, né? Isso é de extrema importância, né? Já são leituras aqui para que você possa estar fazendo esse caminho, né, ao seu projeto de doutorado, para que você possa estar apresentando. E é interessante a sua temática, e é importantíssima quando você traz a questão
né, de Brumadinho, do rompimento das barragens de rejeitos de minérios. Nós temos mais de 800 barragens, a exemplo de Mariana e Brumadinho, que a qualquer momento podem estar sujeitas a novas catástrofes. É a chamada sociedade de risco de Ulrich Beck, em que nós vivemos nessa complexidade em que estamos envolvidos com desastres naturais, desastres provocados pela mão do homem e também os chamados desastres mistos. Olha que importância. Mas aqui também eu deixo a sugestão para você, no sentido também de fazer a leitura de um autor, é um autor esloveno, mas que tem tradução em língua portuguesa, que é o Slavoj Žižek. Se escreve Slavoj. Né? Ia perguntar agora, professor, como é que escreve? Sim, é S-L-A-V-O-J, Slavoj, porque o J tem um som de I, Slavoj, e se escreve com Z, Zizek, Z-I-Z-E-K. Só que tem um acento no Z e fica um pouco modificado, Žižek. Ele tem um livro que fala em defesa das causas perdidas. Porque a grande crítica que se faz a Ulrich Beck, na sociedade de risco que ele apresenta, é no sentido que ele faz um raciocínio circular, mas não apresenta soluções nessa sociedade complexa. Essa é a crítica do Slavoj Žižek. E o Slavoj Žižek, ele tem um livro traduzido em português que se chama Em Defesa das Causas Perdidas. Eu recomendo essa leitura para o seu futuro doutorado, como eu disse, no sentido em que nós tratamos o direito ambiental como uma causa perdida. E ele realmente tem um pensamento assim, bastante rebelde, bastante inovador, no sentido que ele propõe um choque, mas um choque de gestão política. Nós temos que tratar o direito ambiental com uma gestão política, da mesma forma que grupos conseguiram se fazer representar no Congresso Nacional, né, bancada ruralista, etc., aqui não é o momento de se adentrar sobre essa questão mais aprofundada, os ambientalistas também deveriam se fazer representar no Congresso Nacional para que leis melhores fossem propostas no Congresso Nacional, no sentido de se defender o meio ambiente. Ele faz reflexões bastante importantes que eu recomendo a você. Bom, seguindo, o seu ponto alto, eu vejo, está na página 70, e eu aqui estou buscando no meu arquivo, só um minuto. Eu ainda prefiro a dissertação de folha, né? Porque em papel você dobra, né? Marca, enfim, mas aqui a gente tem que ficar rolando o mouse, mas é só um segundo que eu chego lá, né? É apenas uma questão de alguns segundos. A página 70, assim, porque é justamente na página 70, quando você fala o seguinte, isso no penúltimo parágrafo, né? Sendo assim, almeja-se que a administração pública não mais deixe de ser responsabilizada pelos danos ambientais que causar diretamente ou indiretamente. No presente tema-problema, a ideia comunga com a não aplicabilidade da dupla imputação da responsabilidade do Estado ao cidadão. Porém, também não concorda com a falta de alguma sanção ao Estado, que possui um dever constitucional de proteção ao meio ambiente. Aqui você já está começando a preparar a resposta da sua hipótese. Isso, muito bom, parabéns, eu gostei disso, mas realmente, né, nós vamos ver que essa responsabilização civil solidária da administração e o agente, por omissão administrativa, em decorrência dos danos ambientais,
nós vamos ver que, em relação à administração pública, a execução ela é subsidiária. Não resta dúvida, né? Isso aí é o que se coloca. E nós vamos ver que, em tese, nos casos em que deveria a administração ter agido para evitar um resultado, mas se omitiu de seu dever de fiscalização, é que se aplicaria aí o Instituto da Responsabilidade Civil, né? Isso aí, a gente pode delinear isso a partir da leitura da sua dissertação. A minha pergunta, e não seria uma pergunta propriamente dita, mas eu gostaria de ouvi-la mais, de provocá-la mais, no sentido, bom, então, quais mecanismos, porque uma coisa é dizer, olha, a administração pública ela tem que ser penalizada também. Mas é lógico que eu aqui não quero que você apresente a solução. Você pode apresentar, talvez, essa solução na sua tese de doutorado, mas, pelo menos, qual ou quais os caminhos que você entende, melhor dizendo, que poderiam ser aplicados, né? O que poderia ser feito? Uhum. Isso depois eu vou querer ouvi-la. Qual é o produto que você quer entregar nessa dissertação? Então, eu entendo que é mostrar, olha, a administração ela tem que ser penalizada e existem esses e esses caminhos a serem adotados. Isso eu gostaria de ouvi-lo. Isso Okay. Você vai me responder. E, para terminar, para não cansar muito, eu sempre olho as referências. O professor Zandona também, ele sempre faz uma análise das referências, eu também faço. Gostei da bibliografia que você utilizou, mas senti falta de você citar mais as dissertações já defendidas na Universidade FUMEC, de professores do programa, né, e até mesmo de seu orientador. Você faz uma citação, né, do professor Sérgio Henrique Zandona Freitas, o curso prático de Direito Administrativo da editora Del Rey, de 2011, mas eu acho que você poderia ter citado muito mais, e poderia ter se utilizado muito mais, né? Então, caso haja possibilidade, ainda que seja em notas de rodapé, eu não estou aqui pedindo para modificar o texto, mas é sempre importante trazer as dissertações do seu programa, os artigos e trabalhos já publicados pelos seus professores, até mesmo porque hoje um item de extrema importância é que as publicações têm que ter impacto. E esse impacto, que é o índice H e o índice I10, eles são só medidos na proporção em que você e os demais alunos e candidatos do programa comecem a fazer isso, né? Isso é de extrema importância. No mais, você está de parabéns. Eu acho que é uma temática de extrema importância, Letícia, e temos, sim, que discutir, buscar novas soluções, indicar caminhos, verificar o que é que pode ser feito. E o que é sendo importante? Entregar um produto, ainda que seja, olha, o que deve ser feito é nesse sentido, e depois desenvolver, quem sabe, em sede de uma tese de doutorado. Com essas considerações, eu devolvo a palavra ao presidente da mesa, o professor doutor Sérgio Henrique Zandona. Obrigado, professor Deilton, em especial pelas indicações de autores importantes, né, na área. Além de ter visto que a Letícia anotou, eu também anotei aqui. Pode ter certeza que vamos buscar essas fontes para aprimorar ainda mais o trabalho, né? Ainda que seja num trabalho de doutoramento da Letícia, né, Letícia? E quem sabe até um doutoramento compartilhado, né, entre a FUMEC e Itaúna, né? Quem sabe, né? No futuro. A ideia é excelente. E já que somos instituições irmãs, né, os
O nosso reitor, o professor Fernando, a família dele é de Itaúna, né? Eu morei em Itaúna, meu pai foi juiz em Itaúna, lecionou também em Itaúna, e talvez os grandes amigos que eu tenho na academia são de Itaúna, né? Professor Deildo, professor Fabrício Veiga, professor Márcio, né? Então, uma turma grande de queridos amigos e colegas, então são instituições parceiras e irmãs. Então, quem sabe, né, Letícia? A gente faz essa parceria aí com o Itaúna. Eu te passo a palavra, então, para você fazer os esclarecimentos aos pontos abordados pelo professor Deilton, em especial os questionamentos que ele fez de aclaramento dos pontos específicos, ok? Ok. Bom, primeiro agradecer ao professor por todas as considerações. Como dito pelo professor Sérgio, está anotado dentro de algum prazo que foi estabelecido, né, para a gente estar revendo e fazendo as modificações no sentido de melhorar e buscar realmente doutrinadores que possam me auxiliar e contribuir para o trabalho. Agradeço, professor. Com relação, né, o que o Estado, né, poderia ser sancionado pelo Poder Judiciário na fase de execução, dessa responsabilidade não ser subsidiária, mas ser também solidária em execução, porém não seria uma aplicabilidade de pecuniária, né, mas seria uma aplicabilidade de políticas públicas. Aí, como sugestão, né, bem como o professor disse, né, não estou aqui a título de dizer que é isso ou aquilo, mas sim como sugestão que as políticas públicas elas sejam uma forma de atuação da administração pública garantindo o seu dever constitucional. Como sugestão, eu trouxe o princípio da educação ambiental, que voltado para a ética, que seja trabalhado isso não só com a sociedade, mas com a administração pública, também as questões tecnológicas, por exemplo, né, a gente sabe que, como eu disse, né, existem as sirenes que tem os pontos de encontro, de rota de fuga, mas isso são situações que a gente está vivenciando no dia a dia, a gente precisa resolver o problema, né? Então, o que resolveria um problema de uma barragem é ela não existir, essa que é a verdade, né? Então, assim, uma política pública voltada ao incentivo de tecnologias para que, por exemplo, uma barragem não exista, que essa barragem seja retirada. A gente viu aí há pouco tempo a discussão, inclusive pública, né, de que vão dar um período grande de tempo para a empresa retirar a barragem, mas isso vem se prorrogando, né? A gente percebe que efetivamente não está existindo nada, está sendo só mesmo, vamos dar um tempo, porque não é fácil, porque é difícil. Quer dizer, são respostas muito simplórias, né? Porque não é fácil, porque é difícil. Isso aí todo mundo sabe, né? Que não é fácil tirar uma barragem, rejeito de minério. Agora, está tendo pesquisa, o Estado está fomentando isso, seja de forma, por exemplo, tributária, né? A empresa que criar uma tecnologia não tem um tributo para essa empresa durante tantos anos, alguma coisa nesse sentido, junto, talvez uma parceria público-privada, para realmente trazer uma solução e não ficar falando que é difícil, porque é difícil a gente sabe que é, né? A barragem de rejeito, ela é tão grande, tem uma aqui em Itabira que a gente passa, você acha que você está tendo uma cachoeira, de tão grande que o negócio é gigante, a proporção, assim, eu falo que a gente tem que passar ali, eu sempre falo com meu marido, acelera, porque assim, se isso cair, gente, a proporção é tão grande que a gente não tem ideia, come a cidade toda. Brincadeiras à parte, né? A gente sabe da responsabilidade disso. Então, assim, a barragem é grande, mas falar isso é o que todo mundo está vendo. Mas o que o Estado está incentivando? Uma pesquisa para que novas tecnologias venham? Então, é nesse sentido, políticas públicas inovadoras, mas também conscientizando para que, como eu falei, né, os futuros aí, legisladores, juristas, tenham dentro deles internalizados o que é uma ética ambiental, qual que é o cuidado que a gente tem que ter para zelar desse meio ambiente. Espero ter esclarecido, professor. Professor Deilton. Sim, gostei muito da sua explicação e é interessante porque
as empresas, especialmente as mineradoras, elas conseguem fazer um lobby muito grande junto ao município, ao Estado ou até mesmo à União Federal. Eu acho que daí vai muito de encontro com a ideia do Slavoj Žižek, em termos de se aplicar uma gestão de política, para que essas questões ambientais possam se fazer melhor representar no Congresso Nacional. E também, eu acho que ficaria muito interessante, quando você fala de políticas públicas, oferecer, por exemplo, realizar para um projeto de lei, né, colher assinaturas para que esse projeto de lei seja entregue, né, a um deputado, a um senador, para que ele possa estar propondo mediante as assinaturas colhidas. Acho que isso tudo é uma conjuntura, né, que você falou, mas está de parabéns, estou muito satisfeito, professor Sérgio Zandona, e devolvo a palavra. Obrigado, professor Deilton. Obrigado, Letícia. Então, eu passo a palavra à minha amiga, professora Gabriela Oliveira Freitas. Bom dia a todos, bom dia, professor Zandona. Agradeço mais uma vez pelo convite para participar de mais uma banca. A gente está aí firme numa maratona de banca nos últimos dias, né? Mas sempre um prazer dividir as bancas com você. São sempre trabalhos muito bem orientados, muito bem desenvolvidos, fico muito feliz. Cumprimento o professor Deilton, desejando sempre boas-vindas aqui na FUMEC, né? A casa está sempre de portas abertas. Já adianto que adorei a referência ao Žižek que você fez para a Letícia, porque é exatamente o livro que eu estou lendo atualmente. A hora que você falou, eu falei assim, opa, estou lendo esse aí. E realmente tem muito a acrescentar ao trabalho. Então, já agradeço pela Letícia, pela excelente referência que o senhor fez para ela. Também cumprimento o professor Adriano, nosso professor aqui da casa, né, que tem contribuído tanto com o nosso programa. E cumprimento Letícia, parabéns pelo trabalho. Já participei da sua banca de qualificação, então meus comentários são poucos e breves, tá? Porque eu já tive a oportunidade de, em momento anterior, contribuir um pouquinho com a elaboração desse trabalho. Te parabenizo pelo trabalho escrito, pela escolha do tema, pelo desenvolvimento do trabalho. De fato, é um tema que precisa ser tratado. Eu acho que volta e meia, quando a gente fala que vai discutir direito ambiental, parece que a gente vai chover no molhado, né? Tá todo mundo falando que a gente precisa preservar o meio ambiente. A hora que a gente começar a preservar, talvez a gente pare de falar, né? Então, por enquanto, ainda é um tema dos mais necessários. E te parabenizo justamente por trazer, inclusive, a realidade da sua cidade. Eu acho que isso também é importante, a gente conectar os nossos trabalhos acadêmicos com aquilo que a gente vive na realidade. Senão a gente vai escrever trabalhos que são só teóricos e que não podem trazer nenhuma contribuição para o mundo real. E eu acho que o grande desafio da academia é se livrar de tão somente teorias que não têm aplicabilidade, mas e conseguir trazer todos os nossos estudos, os nossos esforços para melhorias reais no mundo real. E o seu trabalho tem esse propósito. Eu tinha sugerido lá na sua qualificação que você desse um destaque maior para a questão das barragens de minério. Eu vi que isso foi feito, né? Que eu vi que você ainda estava meio tímida de apresentar isso como principal problema. Você falou assim, mas eu não consegui fazer a pesquisa que eu queria. Já te adianto que a gente nunca consegue fazer a pesquisa que a gente queria, que num primeiro momento, quando a gente estabelece ali um projeto de pesquisa sobre o que a gente vai fazer, o que a gente consegue fazer no final é bem diferenciado, tá? Então, mas gostei de você ter trazido aqui a questão da barragem com mais destaque e ter dado ali um capítulo especial para isso, como exemplificação do que você quer tratar. Mas seu trabalho faltou, o professor Deilton já falou, eu vou repetir, falta uma revisão. É um trabalho bem construído, bem elaborado, mas que daqui a 2 meses, quando passar tudo isso, se a gente volta um pouco, o corpo, a alma volta para o corpo, né? Porque eu acho que nesse período a alma sai do corpo da gente.
quando você for reler, você vai falar, opa, podia ter sido melhor. Porque em diversos momentos, algumas frases elas ficam meio desconexas, tem um errinho ou outro gramatical, parece que a ideia vem fluindo, aí você vai jogando no papel e de repente não voltou para ver. Não é nada muito grave, mas coisas que, por exemplo, se forem revistas com mais cuidado, ou acatando a sugestão do professor Deilton, né, de trazer um revisor para o seu texto. Eu, quando eu vou publicar alguma coisa assim, eu gosto que a outra pessoa leia, ou que seja um revisor especializado em fazer revisão acadêmica, ou pelo menos escrever em coautoria, que já me ajuda muito. Só de escrever em coautoria, eu escrevo uma parte, a outra pessoa escreve, a hora que volta para eu ler, eu vejo defeito na parte da outra pessoa e ela vê defeito na minha. Então, ter uma revisão é algo que faz toda a diferença. Mas não é nada muito grave, mas pequenas coisas que podem ser melhoradas no seu trabalho, né? Por exemplo, na página 21, no seu segundo parágrafo, você fala assim, em análise à dimensão ética, Freitas destaca que não tem nem meia vírgula aí, entendeu? Vai uma frase diretona, assim, que parece que ficou meio perdida. Eu tinha grifado algumas outras situações em que isso acontece, mas nada grave. Queria comentar que as jurisprudências que você trouxe para o seu trabalho sobre responsabilidade ambiental, eu gostaria que elas fossem mais recentes, né? Eu vi aqui que tem uma do STJ de 2004, você trouxe de Brumadinho, que é mais recente, tem uma outra de 2007 do STJ, uma de 2005 do STF. Sendo possível, quando a gente traz jurisprudências mais recentes, a gente consegue retratar a realidade daquele tribunal, daquela situação social de forma mais contemporânea. Uma jurisprudência mais antiga dentro do seu trabalho corre o risco de você demonstrar ali que a gente não sabe como é que está a situação atual. E dentre diversas temáticas, a gente pega um julgado do STF de 2005, nós estamos em 2022. Eu sei que quando a gente vai envelhecendo, parece que 2005 é outro dia, mas tem 17 anos, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Para falar em 17 anos, o posicionamento do STJ, do STF, se modifica muito a composição, se modifica. A gente tem a preocupação ambiental em 2005, ela é completamente diversa da preocupação ambiental de 2022. Em 2005, eu acho que a gente falava de preservação da água, de a gente tem que ter cuidado que a água do planeta vai acabar. Aí, de repente, a gente começa a ter Código Florestal reformado, a gente começa a ter uma maior preocupação com a questão das barragens, por exemplo, que é uma questão que nunca foi preocupação brasileira, porque a gente não imaginava a possibilidade de acontecer, a gente que é leigo. Então, gostaria de ter visto algumas jurisprudências mais recentes. Ou ainda, traz as antigas para falar, o STJ começou decidindo assim, mas o entendimento atual, ou então o entendimento atual corrobora o entendimento do STF ao longo do tempo, tá? No geral, pequenas aí sugestões para o seu trabalho da parte escrita. Em relação à sua apresentação, eu acho que a gente tem algumas questões técnicas para serem resolvidas. Existe uma dificuldade no seu trabalho de me esclarecer se uma responsabilidade ela acarreta uma penalidade, se essa penalidade ela é obrigatória, como é que ela funcionaria, se é uma pena de fato que o Estado tem que cumprir, ou se essa reparação de dano ela não tem natureza de penalidade, entendeu? Porque volta e meia você fala assim, a gente vai indenizar e aí é uma pena. Eu não sei se seria correto a gente tratar indenizações, questões decorrentes de responsabilidade civil com penalidades. São obrigações a serem cumpridas que não necessariamente terão caráter de sanção, porque não é para... Inclusive, hoje se discute muito até o caráter pedagógico de uma indenização, né? E eu acho que acrescentaria muito para o seu trabalho pensar no caráter pedagógico da indenização. Para falar, o Estado vai ter que fazer alguma coisa, quem sabe assim ele aprende. Quem sabe assim essas questões não se repetem. Para muito além de uma questão de penalidade.
Eu não gosto muito de pena, nem lá no direito penal, para ser bem sincero, eu acho que a gente já tem que começar a rever isso. Mas eu acho que essa questão de chamar a necessidade de implementar uma política pública de penalidade, eu acho que é algo que precisa ser revisto. E aí eu queria te fazer uma... e aí você menciona da multa, que você também colocou a multa como penalidade. Eu grifei isso aqui em algum lugar. No seu último parágrafo antes na página 71. Você fala a penalidade a ser aplicada para buscar uma melhoria na atuação do Estado, seria questão de políticas públicas, e caso não realize essas políticas públicas, seja condenado a pena de multa diária. A multa também não é pena, né? Sob pena de multa, mas não condenado a pena de multa. A multa teria uma natureza coercitiva para forçar o cumprimento da obrigação. Porque se eu falo que ele vai ser condenado à pena de multa diária, me parece que vai existir essa multa, né? Quando, na verdade, é para a multa... A ideia da multa é que ela não exista, faticamente, que a gente não precise aplicá-la. Então, eu acho que quando você for fazer essa revisão do seu texto, Letícia, vale a pena dar uma revisada sobre em quais momentos você chamou a implementação de políticas públicas de pena e chamou a multa pela não implementação também de penalidade. Até porque quando a gente vai falar em obrigação de fazer ou não fazer, se eu conseguir reconhecer que tem natureza de penalidade alguma coisa ali, seria a conversão da obrigação em perdas e danos, né? E não necessariamente a multa. Então, eu sugiro que você reveja isso, para você não chamar essas políticas públicas de penalidade, porque nada mais é do que o governo cumprindo uma obrigação que ele deveria ter cumprido desde sempre. E a gente fala em pena quando eu tenho descumprimento de alguma norma, quando a norma fala se matar alguém tem pena, se fizer tal coisa você tem uma pena. Então, eu gostaria de uma maior cautela nessa expressão da penalidade. Aí, o que eu queria te perguntar, já que você traz a questão das políticas públicas como saída dentro de um contexto de responsabilidade civil do Estado, eu queria te perguntar como que a gente conecta essa ideia de responsabilidade civil que decorre de um ideal de reparação do dano com a implementação de políticas públicas. Como que seria possível eu pensar na resposta? A saída para essa responsabilidade é a implementação de políticas públicas. E sendo que eu penso em responsabilidade, eu penso aquele que causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Essa é a frase clássica da nossa legislação sobre responsabilidade. Como que eu saio disso para chegar, né, que essa reparação do dano vai ser a implementação de uma política pública? E uma outra questão que eu queria te fazer, também partindo desse mesmo ideal de responsabilidade, de quem causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo, qual é a relação da ética ambiental apresentada no seu trabalho com essa ideia de responsabilidade do Estado? São esses os meus questionamentos, Letícia. Obrigado, professora Gabriela. Letícia. Professora, primeiro agradecer as considerações, né? No sentido de coercibilidade, né? Acho que você entendeu o intuito do trabalho, mas realmente a escrita tem que ser revista com a questão de penalidade, porque a ideia é realmente uma ideia educadora, né? E não uma ideia penalidade. Bom, com relação às políticas públicas, né? Ao exemplo aí das barragens de rejeito de minério, essa aplicabilidade da política pública como responsabilidade, ela seria, por exemplo, né, do Estado fazer políticas públicas in loco, e no lugar, por exemplo, em Mariana ou em Brumadinho, aplicar a política pública necessária daquele momento, porque é um caso de urgência, né? Em verificar, peraí, as pessoas estão comendo, as pessoas estão bebendo, onde as pessoas estão morando, o Estado arcar com isso realmente, e não as pessoas ficarem mendigando, igual elas estão lá em Brumadinho, mendigando. Às vezes a mineradora dá um tanto e acha assim, eu já te dei aí R$1.000, mas, gente,
a dignidade da pessoa não é isso, ela ficar pedindo, ou mineradora, o Estado, me dá isso, me dá aquilo. É o Estado ter um planejamento para realmente auxiliar. A gente vê que, assim, normalmente vão o quê? Vão para um lugar, né, para um estádio, para algum lugar assim de escola ou para uma igreja. As pessoas dormem no chão, as pessoas que tinham casa, tinham trabalho, né, gente? Essa dignidade ela é retirada. Então, o Estado tem que pensar, a administração pública, em como reverter essa situação para que as pessoas busquem dignidade, inclusive auxiliando elas a ter empregos, porque muitas perderam empregos. É uma cidade que era do turismo, não está sendo mais. Então, o que a gente pode fazer para revitalizar, por exemplo, né, a questão do emprego, a questão da moradia, a questão da alimentação, a questão da dignidade dessas pessoas. Então, eu acho que é sair um pouco, né, da cadeira estatal, né, do ar-condicionado, e ir lá mesmo no lugar e sentir o que a população precisa. Então, o Estado tem que aproximar do cidadão. O Estado que afasta, ele não entende as necessidades do seu povo. E, quando não entende, as políticas públicas não funcionam. Então, para funcionar, ele precisa realmente estar no lugar e sentir a necessidade daquela população. Então, a aplicabilidade da política pública seria no sentido não só de fazer políticas públicas no papel, né, mas de visualizar quais são as necessidades daquela população e o que o Estado pode realmente medir esforços, né, que ele não mece nenhum esforço para trazer essa dignidade dessas pessoas de volta. E aí, com relação a essa ética, é no sentido de valor, né? Quando o Estado entende que existe um valor, o dano ambiental, quando ele acontece, ele é uma cadeia de fatores que interferem. Então, o valor, né, para as pessoas, da vida delas, o valor da moradia delas, o valor da alimentação delas, o medo delas, o psicológico, que a gente às vezes esquece, né? A gente pensa só assim, em questões materiais, mas o medo dessas crianças que eu trouxe em uma reportagem é de tocar o coração, porque o pai e a mãe saem preocupados, a criança fica com medo. Então, quer dizer, é auxiliar, que seja com um tratamento psicológico, também é uma forma do Estado estar amparando, né? Auxiliar aquela população que está passando por uma doença. Então, a gente precisa tratar a doença, né? A doença foi o rejeito de minério, a barragem, né, ter sido rompida. E o medo de acontecer de novo, essas pessoas ainda continuam morando ali na região. Então, o que fazer com essas pessoas? É algo que realmente eu até coloquei no final do trabalho, né, que eu acho que quando a gente busca soluções, a gente ir realmente entrevistar pessoas, entender a situação delas, né? Aqui é um trabalho que, como eu falei, foi bibliográfico. Na pré-banca até comentei com os professores que eu gostaria de ter realmente feito esse trabalho, né? A pandemia me impediu e eu também fiquei grávida no meio disso tudo. Então, eu não tive condições de desenvolvê-los nesse sentido. Mas é isso, é ouvir a população, porque não bastam leis, não bastam medidas, a gente precisa ver quais são as necessidades locais para solucionar e ter esse valor ético, o Estado pensar eticamente na dignidade das pessoas. Perfeito, satisfeita. Obrigado, professora Gabriela. Professor Adriano. Bom dia a todos que estão presentes aqui. Professor Sérgio, agradeço a oportunidade de aprendizado com esse tema aqui. Professor Sérgio, também receba meus cumprimentos pela gestão do nosso PPGD, está conduzindo muito bem, já afirmei na semana passada e já inicio essa semana repetindo e reiterando. O nosso PPGD, já estou afirmando o nosso, porque já estou desde 2018, né, contribuindo modestamente, agradeço as palavras iniciais aí, mas quando nós gostamos e visualizamos resultado do que estamos a executar dia a dia, a motivação, a emoção e o
tempo ele é construído para, assim, desenvolvermos os trabalhos. Professor Deilton, uma alegria estar aqui na banca com o senhor, já nas redes sociais, já o acompanho com as publicações, com as participações internacionais, né, com as palestras. Uma alegria estar aqui também participando deste momento e aprendendo com suas ponderações aí, muito educadas ao trabalho da Letícia, e destaco já incentivou, tem um quê de uma tese dentro da dissertação dela, não é isso, professor Deilton? Professora Gabriela sempre apresentando para os mestrandos essa experiência de pesquisa que tem, né, na área de direito processual, essa educação também de compartilhar, de instigar os alunos a pensarem, né, nas bancas que participamos nos últimos dias, realmente de uma participação e atuação bem acolhedora, né, porque sabe do esforço de cada mestrando, que já passamos por isso também, em desenvolver suas pesquisas, mas sabe também a incentivar e a despertar o potencial de cada um, né? Uma palavra também aos presentes aqui, Eduardo, meus alunos, o Rodolfo, que é o esposo, né, da Letícia, Deslene também, que é mãe, a Débora, Ana Carolina, que foi minha aluna também, Keila. E agora, Letícia, para você, que dirijo as palavras. Palavras de realmente cumprimentos, porque você se esforçou durante esse período todo de desenvolvimento da dissertação, em especial a partir da nosso exame de qualificação no dia 20 de julho, né, que realmente, naquela oportunidade, fizemos várias pontuações, várias observações, e que você, de lá até agora, conseguiu atender no conteúdo do seu tema aqui, no desenvolvimento. Foram vários questionamentos, né? Eu tenho anotado aqui as perguntas, e já ao confrontar um texto com outro, observei que você atendeu. E neste momento, Letícia, que aqui estou, para pontuar, em especial, de um roteiro que eu tenho de avaliação do trabalho desenvolvido. Então, eu já começo a anotar a relevância e a pertinência da sua pesquisa em 3 pontos. Primeiro, científica, que você, ao desenvolver esse trabalho, contribui para a compreensão do tema, que é atual. Na sua apresentação, foi muito didática, muito bem, você já fez um apontamento quanto à questão da Serra do Curral, que está aí, né, neste momento. Então, a sua contribuição ao tratar do tema meio ambiente para o ambiente científico é muito importante. Profissional também, porque os estudiosos e os profissionais que atuam no direito ambiental, eles estão observando, ou poderão observar com o seu texto, que visa o aperfeiçoamento da legislação atual, o aperfeiçoamento da condenação e o aperfeiçoamento da responsabilidade do Estado perante esse contexto bem atual, que são os danos ambientais provocados. E também na relevância social, que é alertar a sociedade como um todo, e até mesmo os aplicadores do direito, quanto a esse tema importante, a esse tema que com a sua pesquisa vem gerar mais compreensão para a sociedade, né, porque você também leciona esse tema na sua instituição, e, naturalmente, pela sua fala, esse tema, você vivencia ele no dia a dia, por residir numa cidade, né, que nos faz lembrar de Carlos Drummond de Andrade, mas também, que é poesia, mas também com alguma questão social, né, de política pública. Quanto à estrutura do trabalho, que é o segundo item da minha avaliação,
Já ouvimos aqui importantes considerações do professor Deilton, da professora Gabriela, e que eu também concordo, né? Não preciso eu ficar repetindo aqui. O problema de pesquisa você realmente evidencia muito bem aqui, expõe os objetivos. A base conceitual, a gente percebe que você trabalha a doutrina e a legislação, mas que poderia, aí eu concordo com professores, com as manifestações anteriores, também poderia fazer uma interface maior com as abordagens já dos professores do PPGD. Quando você se propõe aqui a indicar na metodologia que a pesquisa bibliográfica exploratória e de cunho qualitativo, você justamente define o caminho da sua pesquisa e a transforma como realmente uma pesquisa científica. As técnicas adotadas, né, utilizando tudo aquilo que o professor Sérgio Zandoni, que é o professor de metodologia, nos ensina, que é buscando todas as fontes, ou na maioria delas, né? As correções gramaticais já foram pontuadas aqui, e também anotei, se for o caso, e lembrando o professor Deilton, eu também adoro um papel, viu, professor? Fiz questão de imprimir, porque aí a gente risca, a gente faz, anota as páginas assim, isso tudo colocando em prática o aprendizado com o professor Sérgio Zandoni, né? Que ele realmente faz as impressões e as anotações de praxe. Letícia, quanto à BNT, eu também te peço um pouquinho de atenção, e aí agora eu vou me permitir, com sua compreensão, pontuar, só para já facilitar o seu ajuste aí no texto. Lá na página 24, se você puder anotar, por favor, você menciona artigos do COMPED e que eu senti ausência deles lá nas referências. Também, quando você informa o projeto da cidade de Extrema, lá na página 39, seria importante, você coloca como nota de rodapé ou nota explicativa aqui, mas é importante também transcrever lá nas referências. E também foi objeto do nosso exame de qualificação, que é quando você menciona o plano de segurança, que você deu uma encorpada nesse conteúdo, que ficou muito bom, e você, ao fazer isso, nos informa que pesquisou em algumas legislações e algumas resoluções também da Agência Nacional, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, aqui na página 50 e 51. Mas eu te recomendo, agora com calma, passado esse momento assim, de emoção, né, de pressão, você depois também, antes de entregar o conteúdo definitivo, fazer as devidas referências dessas legislações, resoluções, portarias indicadas aqui na página 50 e 51. Também na página 53, você faz menção ao plano de segurança das barragens da Defesa Civil, com algumas cidades indicando, né, dos rompimentos já ocorridos, e aí é importante também levar lá para as referências. Na página 63, você menciona a doutrina majoritária Cavalieri Filho, também senti falta lá nas referências. Então, assim, são pequenos ajustes naturais, que são olhares de professores, até mesmo um outro olhar, uma outra leitura que vai permitir essa identificação, mas saiba que é para aperfeiçoar o texto. Não é uma crítica para estar errado ou estar certo, é para aperfeiçoar. E aí, a título assim, de reflexão, quero te ouvir mais a respeito do momento que você cita as várias legislações existentes em todos os órgãos de direito ambiental, mas você está identificando aqui falha, que podemos considerar gravíssima, que você defende,
Agora, essas falhas, elas poderão ser corrigidas também com a atualização da legislação atual? Essa é uma provocação, vamos dizer assim. Ou o próprio gestor do Estado é que deveria fazer essa devida aplicação. Professor Sérgio, são essas minhas considerações, já com os cumprimentos à Letícia. Então, Letícia, essa minha fala aqui é de incentivo mesmo a você dar sequência a essa pesquisa, a produzir mais artigos, a ensinar os seus alunos, né, professor Sérgio? Com isso, devolvo a palavra ao professor Sérgio Zanotto. Obrigado, professor Adriano. Letícia. Professor Adriano, agradeço as considerações, né? Eu agradeço as considerações de todos, são muito bem-vindas. Acho que a gente sempre tem a melhorar. Com relação à atuação, né, do agente público e a questão legislativa, são ambos que devem melhorar. Tanto a legislação, até a professora Gabriela, né, falou a questão das jurisprudências, né, a legislação também ela tem que entender esse viés, né, então essa busca pelo ambiente equilibrado não é uma busca romantizada, né, é uma busca realmente que ela deve existir, tanto na prática, na hora de uma autuação do administrador público, tanto numa legislação amparando que esse administrador faça uma autuação, por exemplo, né? Então, o licenciamento ambiental, que é o exemplo que eu trouxe aqui, de um poder de polícia da administração pública, nesse momento, ele é muito importante, é um momento que vai ser viabilizado possíveis danos ambientais, viabilizado já os danos ambientais assim, imediatamente. Então, existe uma legislação, a legislação não é tão ruim, mas também não é excelente. Então, ela tende, sim, a melhorar. E quando a gente traz a questão ética, já nessa ética do ecocentrismo, que é uma ética voltada não só para o momento atual, né, mas a gente tem uma visibilidade maior de futuras gerações. A gente não pode pensar só na nossa geração, a gente tem que pensar na futura geração. E pensando nessas futuras gerações, quando tem uma autuação do poder público, da administração, ela não pode pensar no hoje, no imediatismo, ela tem que pensar o que aquilo ali pode gerar, pensando com o princípio da precaução, um dano ambiental futuro ou não. Não pode pensar só no hoje, no agora. Então, realmente, nesse caso, seria um desenvolvimento tanto do agente quanto da legislação, para que a gente possa chegar a uma ética ambiental efetiva de transformação das nossas vidas e de qualidade e equilíbrio ambiental. Professor. Obrigado, Letícia. Professor Adriano? Muito bem a sua ponderação de falar sobre ética, já até indicada aqui pelo professor Deil também. Mas aí nós temos que cuidar da ética do ser humano, e não só da ética do Estado, porque quem está lá, ou quem estão nas instituições, as pessoas que estão conduzindo as instituições, são seres humanos. Então, assim, temos mais um campo de pesquisa se abrindo aí quando se trata só de ética nessas ações, seja do Estado, em se tratando de meio ambiente, seja das empresas exploradoras do meio ambiente, uma vez que a cada 4 anos temos gestores municipais, estaduais e até mesmo federal impondo ou colocando em andamento os seus desejos e sendo provocados pelas empresas que querem desenvolver e também querem explorar e trazer algum benefício para o município, por meio dos impostos. Então, estamos num ambiente bem interessante para a continuidade dos estudos. Mais uma vez, Letícia, parabéns, continue as suas pesquisas, que são temáticas bem importantes para, como você já mencionou, o momento atual e o nosso futuro. Professor Sérgio, estou satisfeito com as ponderações da Letícia. Obrigado, professor Adriano. Letícia, eu só tenho a agradecer o fato de você ter me escolhido como orientador, ou desorientador, né, como eu sempre falo com os meus orientandos, e me senti homenageado. O professor Deilton bem falou, né, professor Deilton, quando a gente é convidado para uma banca,
e num universo gigantesco de professores que poderiam ser convidados para uma banca, um universo não tão extenso, né, de professores orientadores, mas um número de professores orientadores com a qualidade que o nosso programa tem, você ter me escolhido. Então, eu me sinto homenageado toda vez que eu sou convidado para uma banca e toda vez que eu sou escolhido como orientador, né? É uma parceria similar a algo de confiança, um trabalho de confiança que é feito quando o cliente escolhe um advogado para atuar em favor da sua causa, né? Um cliente não escolhe um advogado se ele tem desconfiança daquele advogado, ele escolhe porque ele tem muita confiança no trabalho daquele advogado. Então, toda vez que eu sou escolhido como orientador, toda vez que eu sou convidado como professor de uma banca, eu me sinto homenageado, tá? Então, assim, te agradeço por isso e eu te digo que defeitos tem em todos os trabalhos. Não sei se você já me escutou falar a respeito disso, mas eu evito até ler minha dissertação e ler minha tese de doutorado, porque toda vez que eu vou ler me dá uma depressão danada pela quantidade de defeitos que tem, né? E a gente vai evoluindo, a gente continua estudando, continua pesquisando, a gente muda muito a nossa cabeça no tempo, né? E a gente passa a ter percepções sobre questões que a gente não tinha antes, quando a gente muitas vezes teve a oportunidade de fazer aquele trabalho no passado. E eu, para não ter depressão, eu evito até de ler a minha dissertação e minha tese por conta disso. E aquilo que o meu eterno orientador, hoje professor, colega nosso do PPGD, professor Ronaldo Bretas, sempre falou, a perfeição não é desse mundo. Então, uma das nossas tarefas como examinadores na sua banca, na sua dissertação, é saber se você se esforçou para atingir essa perfeição, né? E eu digo, já antecipando minha opinião, eu digo que sim, pelo fato de ter te acompanhado esse período todo. Eu presenciei vários momentos da sua vida pessoal e da sua vida acadêmica, profissional. Tenho um carinho, um respeito gigantesco e admiração gigantescas por você, a começar pelo fato de você ter feito todas as disciplinas, ter publicado durante o seu curso, ter tido notas excelentes durante o seu curso, mesmo sendo filha, mesmo sendo esposa, mesmo sendo mãe, mesmo sendo mãe da querida Ana Francisca, né? Mesmo sendo professora, mesmo sendo coordenadora de curso, mesmo sendo profissional, atuando, né, fora da academia também. Então, é muita coisa para pouco tempo, né? Eu queria me candidatar a presidente da República para fazer um único ato, transformar o dia de 24 horas em 48 horas. Ainda assim, não daria. Depois, no dia seguinte, eu ia renunciar, viu, Letícia? Então, assim, meu único ato seria esse. Ainda assim, seria pouco, 48 horas, um dia, né? E você é prova disso também. Então, você ter conseguido terminar o seu curso e a evolução que teve o seu trabalho foi visível durante a orientação. A primeira versão que você me mandou tinha 60 páginas, a segunda tinha 75, a terceira já foi para a faixa de 80, e aí depois da qualificação, a gente viu como que teve a evolução do seu trabalho. O seu trabalho tem começo, meio e fim, tem um problema, tem um marco teórico, é estruturado, você passou pelas quase todas as fontes de pesquisa, você citou livros, você citou periódicos, você citou o próprio periódico da instituição, que é importantíssimo para a avaliação do PPGD e da revista, que é a revista Mérito. Você avançou em julgados, né, da qualificação para agora. Você tinha feito o exame de 2 julgados, hoje o seu trabalho está com 10 julgados sendo comentados. Citou 12 legislações diferentes e abordou e examinou essas 12 legislações, citou anais de evento, que foi uma observação que foi feita durante essa qualificação, e a gente viu essa evolução, citou autores da instituição, citou autores da sua banca, e também fez uma pesquisa no direito comparado, o que fez com que, da qualificação para agora, quase que dobrasse o número de fontes citadas na sua dissertação, o que demonstra esse esforço, né? Mesmo o trabalho estando pronto para a banca de qualificação, para a pré-banca, você não se acomodou, você se atentou a todas as observações que foram feitas com carinho pelos professores da casa, né, professora Adriana e professora Gabriela, se esforçou para superar aquilo que até então estava pronto ali, né? Por isso até que eu sou um dos defensores da qualificação, da pré-banca, até mesmo no mestrado,
porque é a oportunidade da gente evoluir e ajudar de forma restrita, não aberta publicamente, o mestrando. E as qualificações costumam durar ali 2, 3, 4 horas, uma qualificação, uma pré-banca. E aí, quando a gente chega com um trabalho pronto para a banca, muitas vezes a banca dura ali 1h30, 2 horas, né? No máximo 2 horas e meia. Aí você fica sem entender, né? Pô, como é que uma qualificação dura quase o dobro da banca, com um número até menor de professores? É porque é exatamente isso. É um momento da gente, que eu digo, né? A professora Gabriela até gosta, é um momento até é possível até colocar dedo no olho do mestrando, né? Da gente brigar, da gente discutir, da gente falar, né? Abertamente, né? Numa sala reservada. Então, e eu sei que não são todos os professores que gostam de fazer qualificação pré-banca. Por quê? Porque isso aumenta o nosso trabalho. A gente não ganha mais por isso, né? Mas a gente torna o trabalho mais primoroso, que foi o que aconteceu com o seu trabalho. Então, Letícia, eu só tenho que te agradecer, cumprimentar a sua mãe e seu pai, né? Sua mãe parece que está aqui assistindo também. Tá. Eu falei com ela assim, não abre câmera não, para não ficar nervosa. Pode abrir, mãe, se você quiser. Parabéns para ela, dá os parabéns para o seu marido, né? Meu pai também está aí, Débora, Carol Kawasavara, que é minha amiga a gente formou junto na faculdade. Seus amigos, seus colegas de instituição Sheila. também, né? Eu vi que a professora Débora Maciel, que é mestrando também no nosso programa, está aqui nos assistindo também. Então, aquilo que você falou na sua folha de agradecimentos, né? Quando a gente se propõe uma pesquisa, se propõe fazer um curso desse, a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? De convivência com a família, de final de semana, de feriado, né? Algo que não é nada de mistério para você, Letícia, porque você já é professora, já é coordenadora, então já é algo que já está no seu dia a dia, né? Eu só tenho, então, a te agradecer, te dar os parabéns, e pelo nosso regulamento, nós temos o momento da avaliação, que é possível a sala reservada, e aí eu consulto os professores se a gente poderia fazer a deliberação publicamente aqui. Inclusive o professor Fabrício Veiga participou de uma banca com a gente semana passada, ele falou que a FUMEC tem inovado até nisso, porque a gente tem que sair desses espaços reservados, espaços obscuros, Sim. E deixar clara a avaliação para todo mundo acompanhar. Inclusive, semana passada nós tivemos um debate durante a banca, na hora da avaliação, e isso contribuiu muito, né, para a turma toda ver como é que é feita uma avaliação. E aí eu consulto os professores se a gente poderia fazer a deliberação aqui presencial ou se preferem em sala reservada. Presencial. Presencial, professor Deilton, professor Adriano, professora Gabriela? Presencial. Presencial também. Tá. Então, Letícia, os critérios da avaliação, eu não sei se você já sabe, mas são aprovada com restrição, e aprovada, né, aprovada direto, aprovada com restrição, ela é uma aprovação que ocorre, né, aclarando também a avaliação para os professores examinadores. A aprovação com ressalvas, né, ela depende de um parecer depois do orientador, para as seguintes situações, em que tem retificações mais pesadas, mais graves a serem feitas no trabalho, para isso que serve essa segunda modalidade de avaliação, né? Então, voltando, aprovação direto, aprovação com restrição, né, que vai depender do parecer do orientador, marcação de nova banca ou reprovação. São os 4 critérios possíveis aqui no seu caso da avaliação. E aí eu consulto aos professores sobre os 4 critérios, qual que cada um deles se posiciona a respeito. Só fazendo uma parte aqui, eu como coordenador do curso e como orientador da Letícia, eu particularmente, eu não vi nenhum ponto específico que fosse que levasse a uma aprovação condicionada, tá? E qualquer outro ajuste que é possível ser feito,
é muito simples, né? Pode ser muito simples realizado, né? E mesmo assim não vai tampar eventuais identificações de questões no futuro, né? Tal qual eu falei aqui que, né, Letícia, eu falei da minha tese, da minha dissertação, que eu procuro nem ler mais, porque cada dia que eu leio, eu me afasto uma semana, leio de novo, que eu tenho vontade de publicar em livro. Mas eu vou ler e falo assim, não dá para publicar em livro. Meu Deus do céu, tem que mudar tanta coisa aqui que... Né? Então, já antecipando aqui a minha avaliação, eu manifesto pela aprovação da Letícia, mas assim, eu deixo à vontade os professores para qualquer uma dos outros critérios. Professor Sérgio, eu não vejo motivos para reprovação, tá? Também não gosto da ideia de aprovação com ressalva, porque aí parece que fica um trem meio pesado, acho que é caso de aprovação. Porém, Letícia, existe um prazo para que você, a Claudinha vai te passar isso, para que você faça o depósito definitivo da dissertação, que é o que vai para o nosso banco de teses e dissertações, que vai ficar disponível para consulta pública, né? E a gente espera que seja consultada para que a sua dissertação seja citada em outras dissertações e outros trabalhos acadêmicos no futuro. Eu só sugiro que, nesse período, haja uma revisão do texto, porque, obviamente, inclusive seus alunos consultarão a sua dissertação, né? Aluno pesquisa a gente até em ficha criminal para saber se a gente tem, e a dissertação da gente eventualmente passa na mão desses meninos. Então, uma revisão de gramática, de algumas questões de vírgula, e essa revisão do que eu te falei sobre a questão de chamar de penalidade, eu acho que seria interessante para o seu depósito definitivo, tá? Mas, fora isso, eu sei do seu esforço, você fez o desabafo na qualificação, acho uma loucura quem consegue defender um mestrado tendo passado por uma gravidez ao mesmo tempo, acho uma loucura, não faço ideia de como vocês conseguem, porque eu fiz absolutamente tudo num período em que eu falei, deixa eu correr e fazer mestrado e doutorado, que se um dia eu resolver ter filho, dá tempo. Porque eu tinha noção da dificuldade que seria fazer tudo isso, mais uma tarefa tão grandiosa e onerosa, porque é pesada, quanto a de mãe. Então, você fazer isso tudo junto ainda te dá, ressalta ainda mais o seu esforço, tá? Então, por isso eu voto pela aprovação. Professor Deilton? Pois não. Eu também voto pela aprovação. E com essas questões desses pequenos ajustes, como a professora doutora Gabriela bem disse. Então, aprovadíssima. Obrigado, professor Deilton. Professor Adriano? Também manifesto no sentido da aprovação e com registro que eu adoro fazer, professor Deilton. Aprendi com o professor Sérgio Zandona. A Letícia, a mestre Letícia, ela atualizou o currículo Lattes dela. Então, assim, fantástico. Aprovado, viu, professor Sérgio? Obrigado, professor Adriano. Que foi um dos pontos, inclusive, que foram abordados na qualificação, na pré-banca, né, professor Adriano? O professor Adriano sempre me ajuda muito nessa lembrança, né, de cutucar lá os mestrandos, né, e os próprios colegas docentes para atualizar o Lattes, que a gente precisa disso para a plataforma Sucupira na avaliação quadrienal da CAPES. Então, obrigado mais uma vez, professor Adriano. Letícia, então, publicamente aqui, você já viu qual que é o resultado, né, mas oficialmente, em nome do nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e em nome do nosso reitor da Universidade FUMEC, eu te declaro mestra em Direito, aprovada à unanimidade pelos professores da banca. Te dou os parabéns, mais uma vez, pela aprovação. E curta o momento, né? Tente descansar um pouco agora com a família, né? Dê um beijo enorme na sua família, e em especial na... Ela está acordando aqui. Gente. Vem cá, filha. Eu vou estar lá assim para aparecer o papai e ela. Bom dia a todos, doutores, doutoras. Parabéns, Rodolfo. Parabéns pela aprovação. Vem cá, mamãe. E eu peço a permissão aos colegas, professores, e a você, Letícia, para
disponibilizar esse vídeo no canal oficial do PPGD FUMEC. Olha lá, tirar a print. Autorizado, Sérgio. Deu? Deu, printei aqui também. Eu quero agradecer a todos. É possível a gente subir o vídeo para o canal oficial? Professora Gabriela? Sim? Letícia? Ok. Ok? Letícia, então te passo a palavra, antes de passar a palavra aos professores. Eu quero agradecer a todos, né, pelas considerações. Eu acho que é muito importante. Eu sempre falo com meus alunos, a gente tem que ter a humildade de ouvir, né? Eu acho que a gente está em desenvolvimento mesmo, não existe perfeição, mas acho que a gente tem que buscar a melhoria, né? E entender que sempre tem algo a melhorar e abrir os ouvidos para as ideias, principalmente dos doutores que já têm uma caminhada em experiência. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. É um tema que eu defendi porque eu acredito no tema, né? Não defendi para apresentar uma tese de mestrado, né? Tese não, né? Uma defesa de mestrado, mas sim porque eu acredito que a gente tem que voltar os olhos para a responsabilidade. Claro que eu trouxe o viés do Estado, mas a responsabilidade é de todos nós, né? É uma responsabilidade ambiental que a gente tem que ter, uma consciência maior de que a gente vive num planeta Terra e que aqui a gente habita, então a gente precisa cuidar da nossa casa. É uma coisa óbvia, mas a gente acaba não refletindo a respeito disso. Então, eu trouxe o tema porque eu acredito nele. Eu agradeço muito as considerações, agradeço muito ao professor Sérgio, que me ouviu em todos os momentos de alegria e de tristeza, né? Porque a gente passa, a gravidez é uma oscilação de hormônios inexplicável, e eu até brinco que eu achei que era o tempo que eu ia ter 6 meses de licença maternidade para dissertar tranquilamente, expectativa e realidade totalmente diferente, né? Não, pelo contrário, eu não tive como mesmo, por vários fatores, mas eu agradeço a minha família, que me apoiou esse tempo todo, ao meu marido, Rodolfo, a Ana Francisca, que é inspiração, né? Os meus pais, irmãos, a minha amiga Débora, que está aqui também, gente parceira aí de escritório, parceira de academia, né? A faculdade também, ela está aqui. Então, eu sempre indiquei o programa para ela, fico feliz que ela esteja aqui. Carol, que formou comigo, Keila, que estudou comigo, Eduardo, que é a primeira vez que eu estou vendo, muito obrigada, tá? Por comparecer à minha banca. Agradeço imensamente. O professor Deilton, não conheço a cidade, mas a minha cunhada vai morar aí, então daqui a um tempo vou ter essa oportunidade. Agradeço ao professor Adriano, professora Gabriela, todos muito solícitos, e ao meu querido professor Sérgio Zandona, que está no meu coração e sabe que pode contar comigo para o que der e vier, assim como eu contei com o senhor. Letícia está aqui mandando um abração para você. Manda um abraço para ela, para Pedro, né, que a gente possa se conhecer o Pedro logo, logo, né? Só estou conhecendo pelo vídeo, por WhatsApp, mas que esse tempo de pandemia a gente possa voltar à convivência natural. E outra vantagem da gente subir esse vídeo para o PPGD FUMEC, canal oficial no YouTube, é que a Ana Francisca vai poder crescer assistindo o vídeo da defesa da mãe, né? Muito orgulho, né? Muito chique. Especialíssimo na sua trajetória, né, Letícia? É verdade, muito especial, nossa, não tem o que falar. Quisera eu ter tido a oportunidade de ter a gravação da minha banca de mestrado, da minha banca de doutorado, mas questão de tempo, né? Evolução das coisas, né? Da tecnologia. Obrigado mais uma vez, Letícia. Agradeço, gente, imensamente essa oportunidade. Professor Adriano, vou atualizar meu Lattes, tá? Atualizar sempre o Lattes. Sempre, né? Sempre. Eu estou franqueando a palavra, então, professor Deilton, professora Gabriela, professor Adriano, antes da gente encerrar. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço pelo convite que me foi formulado para estar presente na banca da mestra Letícia. É o que eu sempre digo, hoje é o seu dia, comemore, parabéns.
Muito obrigado. Obrigado, professor Deilton. Professora Gabriela. Letícia, te parabenizar pelo trabalho, pela vitória. É um momento de vitória, a gente não pode negar. A gente que já passou por isso, a gente sabe tanto que chegar até aí é difícil. Então, aproveite o dia, comemore e que seja um primeiro passo de uma jornada acadêmica que vai ter continuidade, né? Você está aí como coordenadora da graduação do Pitágoras em Itabira, cidade que eu amo, já trabalhei em Itabira por 4 anos, lecionei na FUNSESI. Que legal. Então, a gente te espera no doutorado. Obrigado, professor Gabriela. Combinado. Mas daqui uns anos, hein, gente? Daqui uns anos, não, o menino começa a crescer, vai dando mais trabalho. Aproveita enquanto é pequeno e dorme. Porque a Francisca vai te ajudar nas pesquisas. Vai. É melhor enquanto os meninos ficam deitados e dormindo do que depois que os meninos já estão correndo e enfiando o dedo em tomada. Então, tem que ser rápido. Letícia, reitero meus cumprimentos, meus parabéns. Hoje, realmente, 5 de setembro de 2022, é um dia mágico na sua vida acadêmica, que sirva assim, de exemplo e inspiração para os seus alunos, que nessa semana terão um encontro com você, que você, em sala de aula, possa também levar esse nosso sentimento aqui de que a educação ela é fundamental na vida de todos nós. Parabéns, professor Sérgio, agradeço mais uma vez, professor Deilton, alegria estar aqui, um grande abraço, professora Gabriela, um abraço para você também, e a Eduardo, aluno nosso aí atualmente, iniciando o nosso mestrado, que com o exemplo aí que a Letícia está deixando para todos nós, você também consiga, com determinação, foco, desenvolver a sua pesquisa, que é um tema muito interessante. Não vou anunciar para os colegas que estão aqui presentes, para gerar essa expectativa boa. Aos familiares da Letícia, parabéns, comemore aí. Keila, um grande abraço para você também. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado, professor Adriano. Gabi, você consegue tirar uma foto aí para a gente? Consigo? Só um minuto. Eu não sei, antes Gabi, sua mãe quiser, sua mãe, seu pai, seu marido... Mas se eles quiserem abrir a câmera para a gente colocar todo mundo na foto, quiser trazer a Ana Francisca... Deixa eu trazer a Ana Francisca, peraí. Ah, a mamãe abriu a câmera para sair na foto, o marido também, coisa boa. Todo mundo pronto? Peraí que eu acho que a Ana Francisca... Ah, a Ana Francisca está chegando. Aí... A mãe tem que Agora aparecer na sim. foto, porque a mãe está aqui toda chorosa, né, de emoção ver a filha querida. Com razão. Tem que orgulhar mesmo. Tem que orgulhar, ela é muito especial. Então, sorrisão, todo mundo para a foto. 1, 2, 3 e... Aí. Beleza. Perfeito. Bem, Já pessoal, te envio, tá, Zandor? obrigado. Então, com isso, encerro os trabalhos. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.